Oi pessoal, amigos, amigas que curtem nosso canal. Estamos aqui hoje para falar sobre bullying. Bullying é um tema que ele é muito esquecido. Raramente a gente comenta sobre ele no dia a dia, salvo quando ele vem nos chocar com alguma situação já extrema. Em 2019 nós tivemos aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Suzano, aquela invasão daqueles ex-alunos que ocasionaram a morte de muitos estudantes. Mortes essa bastante violenta e que nos deixou chocados, eu fico imaginando como ficou a mente daqueles alunos que viram seus ex-colegas ali mortos naquele chão de uma maneira tão cruel. A gente não costuma falar do bullying com frequência, porque a gente acha que é só uma brincadeira, mas eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para alertar você pai, você mãe, você responsável, você grupo de apoio, você familiar, para que você observe um pouco mais o seu jovem, o seu adolescente, o seu filho dentro de casa e os comportamentos que ele tem. Porque o bullying, ele não começa do nada, ele não começa de um dia para o outro, O bullying começa com brincadeiras que as pessoas fazem denegrindo a imagem da outra. Elas são brincadeiras violentas fisicamente, violentas psicologicamente, emocionalmente, e que deixam a pessoa que está sofrendo o bullying muito mal, autoestima rebaixada, começa a ter até desenvolver alguns sintomas até de depressão. Por quê? O bullying, ele mexe com a autoestima da pessoa que está sendo atacada. E brincadeiras que parecem inocentes podem estar afetando muito aquela pessoa que está sofrendo o bullying. Então, se você está percebendo que o seu filho ou aquela criança, aquele jovem adolescente, ele está tendo comportamentos que está atacando a outra criança, o outro jovem, não ache graça, porque não tem graça, Algumas pessoas falam assim, nossa, mas antes a gente era chamado de um monte de coisa e ninguém falava que era bullying, hoje tudo é bullying. Não é que não falava, não se dava nome, mas as pessoas não gostavam, o gordo de ser chamado de baleia, o magro de ser chamado de Popeye, de Olivia Palito, e tantos outros, de narigudo, e tantos outros nomes que as pessoas colocavam umas nas outras, e a pessoa achava assim, era só uma brincadeira, mas uma brincadeira com o outro, Se é para ofender o outro, já não é mais uma brincadeira, isso passa a ser sério, porque tem que haver respeito. A pessoa que faz esses ataques, que causam o bullying, são pessoas frustradas, são pessoas com autoestima baixa, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, são pessoas que elas precisam rebaixar o outro para que elas se sintam melhores. Não é que a pessoa que causa o bullying, aquela pessoa que ataca o outro, ela é muito melhor, ou ela é mais inteligente, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Pelo contrário, ela é uma pessoa com autoestima super baixa, uma pessoa que precisa de necessidade de autoafirmação, tanto que ela precisa de um grupo, ela não ataca o outro sozinha. Pode perceber que na escola tem sempre um grupo de 2 ou 3 que um xinga, ou um faz uma brincadeira e os outros riem. Os que estão rindo, eles são tão causador daquela dor no outro quanto o que está falando, o que está interlocutando ali os apelidos, os risinhos, aquelas atitudes que parecem ser bobas, mas, por exemplo, o menino ou a menina, eles são um pouco mais tímidos, e aí o outro que está se achando melhor e tal, o que ele faz? Ele derruba o material daquele colega no chão, ri, zomba, derruba as coisas na carteira dele, puxa a cadeira para que o outro caia, e aí seja zombado por todas as pessoas na sala, Ele é menosprezado. E as outras pessoas que estão tentando ser melhores que ele, o que faz? Rir. Só que eles são tão necessitados de atenção que eles precisam fazer dessa forma. Então, você que percebe isso, você
rede de apoio, você professor, você monitor, você familiar, que até nos churrasquinhos, né, de final de semana você percebe que aquela criança está sempre incomodando os primos, está sempre incomodando os tios. Observe, ele está sofrendo também. E a gente não pode achar que é normal, ou isso é brincadeira de criança, no meu tempo, porque isso, porque aquilo. Gente, nós às vezes vemos, né, nos jornais, revistas, tá? Lá nos Estados Unidos, o fulano entrou no cinema e saiu atirando, ou entrou na escola, lá tem muito isso, né? Entrou na escola com revólver, atirou em não sei quantas pessoas, se suicidou e tal. Aqui tivemos esse caso de Suzano. A gente não pode achar que não vai chegar nesse extremo. São situações que, se tivessem observado o comportamento antes, poderiam ter evitado que aquilo continuasse em sala de aula, ou que seja, né, nos tais churrasquinhos, e poderia ter sido evitado. Aquela pessoa que estava sofrendo o bullying poderia ter sido cuidada, poderia ter sido observada, e aquele que estava causando o bullying também. Então poderia ter sido evitado um monte de coisa, né? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Às vezes a pessoa acaba matando o causador, e às vezes não, ele pega a pessoa aleatória no corredor, chegou na frente, vai esse aqui mesmo. Então são coisas que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Não achar graça de uma brincadeira que não tem graça, né? A brincadeira que tem graça é aquela que não machuca o outro, é aquela que não maltrata o outro, é aquela que não ofende o outro. Não há necessidade de ir por esse caminho. O pai e a mãe, eles não devem rir dessa situação, eles não devem achar bonito e nem achar que os filhos deles são muito melhores que o outro que está sofrendo bullying. Sabe, a gente vê às vezes pais falando assim, é molão, lá, foi chorar no colo da mãe, não, e ficou chateado, né? E às vezes o seu filho vai acabar lá na frente sendo morto por esse que você riu, você ajudou, né, a reforçar esse comportamento ruim do seu filho. E aquela pessoa, se ela já tiver um transtorno associado, ela vai criando mecanismos para cumprir um desejo de assassinato. A gente não pode menosprezar o outro, achando que porque o outro está sofrendo bullying, ele é fraco. Gente, entendam uma coisa. Se você acha que o psicopata está só nos filmes, lamento afirmar, ele está mais próximo de você do que você imagina. Às vezes um colega de trabalho seu é um psicopata, você que não percebe, você que não sabe. E nem todo psicopata vai virar um serial killer, ok? Porém, se ele tivesse a oportunidade, se ele for instigado a tal situação, pode ser que ele acabe cometendo um homicídio. Então, não ache bonito. Converse com o seu filho. Se ele insistir nesse comportamento, procure um profissional da saúde mental, leve o seu filho para uma terapia. Vamos analisar o porquê que ele acha que ele deve praticar esse bullying, por que ele entende que ele tem que menosprezar o outro, que ele se acha melhor que esse outro e por isso ele vai continuar tendo esse comportamento. Ok? Então, muito cuidado. Você, pai, mãe, cuidador, responsável, que tem o seu filho adolescente, criança ou jovem, que está muito trancado dentro de casa, começou a perder a vontade de ir para a escola, começou a faltar da aula, isso são sintomas de que ele está sofrendo bullying na escola, de que provavelmente ele esteja sofrendo bullying na escola. Então, vá conversar com o professor, pergunte se ele percebeu alguma coisa. Agora, né, nós estamos aí num período que os alunos eles precisaram estar em casa por causa da pandemia da Covid-19, e talvez você percebeu que seu filho, sua filha está tendo melhores resultados estudando em casa que na escola. Fique atento a isso, isso é um sinal para você. Por que hoje ele está evoluindo mais, produzindo mais, estando em casa, nas aulas online, do que quando ele vai para a escola, em aula presencial? Isso é um sinal para você. Então não menospreze os sinais que o seu filho dê. Tudo que indicar coisa errada, comportamento estranho, observe, sente com ele, com ela, né? Você pode até dizer, olha, eu preciso saber, você não gosta de ir mais naquela escola, por quê? Aqui abrindo inclusive um parênteses, pode ser situação de abuso sexual por parte de algum adulto. Então,
também a situação de você observar, deixe a criança falar, deixe o adolescente falar, tá? É o que ele vive, o que ela vive que importa, não o que você deduz. Não fuja do que o seu filho, a sua filha esteja tentando te transmitir. Observe as aulas, né? As notas, desculpa, as notas elas estão baixas, qual a razão? A criança não está conseguindo reter esse conhecimento, e você até agora não percebeu nada diferente. Vamos investigar, pode ser uma dislexia, pode ser um TDAH, pode ser bullying, pode ser um abuso sexual, então pode um monte de coisa, né? Então, busque saber, né? Pode ser que o professor não está se fazendo claro para esse aluno, o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade do que o coleguinha, então ele não consegue captar o que o professor está tentando passar. Então, é coisa de observar, tá? A criança dá sinais, o adolescente dá sinais, os jovens dá sinais. Então, observe. O ambiente escolar, ele deve ser um ambiente saudável. Porém, existem vários componentes ali que acabam criando um ambiente estressor, né? Por inúmeras razões, né? Então, é interessante buscar. Professor, você que está me assistindo agora, também, se você começa a observar que seu aluno está se eximindo de as aulas, está durante a sua aula, está de cabeça baixa na carteira, converse com outros professores, se ele tem, né, se já está no ensino médio, que tem vários outros professores lecionando, nas outras aulas é o mesmo comportamento. Se não é, se é só na sua, é algo de você conversar com ele, porque é alguma coisa na sua aula. Se é em todas as aulas, é no ambiente estressor, está acontecendo alguma coisa. Então, não fujam, né, de conversar com esse aluno, de conversar com esse filho, com essa filha, para vocês entenderem o que de fato está acontecendo. Bullying é grave, e é grave dos dois lados, de quem pratica e de quem sofre, porque ambos estão com problema emocional. O pai, a mãe que acha graça porque seu filho chutou o amiguinho, o priminho lá no churrasco, ele saiu chorando. Ele é um malão mesmo. Não, gente, ele tem sentimentos. Ele foi rebaixado na frente de todo mundo, ele está passando vergonha. Se coloque no lugar da criança que está sofrendo bullying. Então, vamos analisar, vamos avaliar a situação, o porquê de tanta coisa está acontecendo. Não vamos deixar ao extremo. Não vamos imaginar que o meu filho jamais cometeria um homicídio, o meu filho jamais faria isso. A mãe dos que cometeram também achavam que não. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos observar, ok? Para que nada nos traga arrependimento lá na frente de não ter feito algo por ele ou por ela. Tá? Então, vamos observar. Bullying existe com muita frequência. Ele existe na escola e existe também no trabalho. Eu tô citando a escola porque é uma coisa assim que começa lá na escola. O causador do bullying, ele lá na escola, quando ele era aluno, ele fazia isso. E às vezes ele tá fazendo agora no trabalho, tá fazendo em outros locais. Então, se o seu colega de trabalho também é assim, aquele chato, né, que gosta de fazer graça sem graça, fazer gracinha sem graça com as pessoas, viu? Chega nele, fala com ele, fala, cara, você não percebeu que isso não tem graça? Né? Você não percebeu que humilhar o outro é humilhante para você que pratica? Você precisa de ajuda profissional? Você já pensou em procurar um psicólogo, uma psicóloga para te ajudar nisso? Então dá um choque de realidade nessa pessoa, porque tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas que praticam isso e as causas, né, depois as consequências, elas são muito graves, é muito difícil lidar com tudo isso depois, tá bom? Então fica aqui o meu recado, observe seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, mudou o comportamento? Vamos buscar ajuda porque tem algo de errado. Ok? Existe aí vamos dizer assim, uma estatística de normalidade, né? E a criança, quando ela sai fora daquele comportamento, a gente precisa tá atento e tentar descobrir como podemos ajudar, né? E para que a gente evite também casos como foi o caso de Suzano, né? Então vamos tomar todo cuidado, vamos procurar ajuda quando preciso, porque não é vergonha para ninguém. E você que está chegando agora, gostou do nosso canal, se inscreve, clica no gostei, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam estar sendo ajudadas também, ok?
Nós vamos ter sempre aqui vídeos novos. Tem aí também os comentários, pode deixar o assunto do seu interesse nos comentários ou nos envie no e-mail que também está aí na descrição dos vídeos. Nos siga pela rede social, a gente está deixando o link aí embaixo também e nos ajude a divulgar esse canal. O canal é novo ainda, mas a gente está chegando com tudo nesse ano. Um beijo, forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.